O Palmeiras voltou a jogar depois de cerca de 2 semanas. Não, não lembro exatamente quanto tempo durou essa pausa para a data FIFA. E a gente tem acompanhado nos últimos anos essas pausas do Palmeiras para a data FIFA. Geralmente, quando o time volta, o time parece que volta muito abaixo. Os jogadores convocados parece que não voltam com o mesmo ímpeto. Os que estavam parados também parece que perdem muito o ritmo e sempre fica esse receio de que o Palmeiras ele faça uma volta da data FIFA abaixo do esperado. A gente lembra no passado que o Palmeiras teve uma volta de data FIFA espetacular naquele jogo contra o Internacional no Campeonato Brasileiro, que a gente ganhou de 4-1, abriu 4-0 no primeiro tempo, com o Vitor Roque fazendo 3 gols. E, enfim, o Palmeiras naquela altura voltou muito bem da data FIFA contra um adversário gaúcho, né? E dessa vez contra o maior rival do, do Inter, que é o Grêmio, o Palmeiras também fez uma boa volta, um bom retorno, né, dessa parada da data FIFA. Não só pelo resultado, eu acredito que a atuação foi boa, a gente tem coisas assim interessantes para comentar. Não foi um jogo tão avassalador quanto aquele do ano passado, mas foi um bom jogo. O Palmeiras ele começa com uma escalação mantendo esta base que a gente vem vendo nas últimas partidas, né? A manutenção do 4-2-3-1, ou uma 4-3-3, preferem. Eu acho que é muito mais uma 4-3-3 do que uma 4-2-3-1. E eu falo disso muito por conta do posicionamento do Maurício dentro de campo. Porque se a gente for parar para analisar o lugar em que ele pisa em campo, e até se a gente abrir um aplicativo como o SofaScore para analisar o posicionamento médio dos jogadores, a gente vai perceber que o Maurício ele se posiciona quase que como um camisa 8 pelo lado esquerdo, né? Ele não joga tanto como aquele 10, que é quase um segundo atacante, que joga perto dos atacantes, que joga perto do centroavante, como é por exemplo, o Arrascaeta no Flamengo, o Matheus Pereira no Cruzeiro, até o próprio Veiga quando estava aqui, lógico que com uma característica diferente. Ele joga mais como um terceiro homem de meio campo pelo lado esquerdo, então eu acho que a gente joga mais com uma trinca mesmo de meio campo e os 3 atacantes na frente, que para mim configura muito mais uma 4-3-3 do que uma 4-2-3-1. E o Palmeiras começa com essa escalação, novamente o Jair na lateral direita, o Fux e o Murilo fazem a dupla de zaga. O Gomes acaba sendo poupado, enfim, porque jogou com a seleção do Paraguai. A gente sabe que ele já não tem mais o mesmo ímpeto físico de antes, muito por conta da idade. O Jefté começa como titular. Eu imaginava, ou pelo menos esperava, que o Arthur pudesse ganhar a vaga, mas a princípio quem vai ser o titular na vaga do lesionado Piquerez, enquanto o Piquerez estiver fora, vai ser o Jefté. E o resto da base do time é mantida. E o Palmeiras ele começa muito bem o jogo. O Palmeiras ele faz um primeiro tempo de muito domínio da posse de bola. E é uma coisa que vem me agradando muito nos últimos jogos do Palmeiras, é a melhora na troca de passes do time. É um time que hoje ele circula a bola com muito mais qualidade e até objetividade do que antes, porque a gente estava acostumado a ver o Palmeiras quando enfrentava adversários com uma postura mais defensiva. O Grêmio não necessariamente veio para fazer esse tipo de jogo, mas a gente via que quando o Palmeiras enfrentava adversários que forçavam o time a trocar passes e construir jogadas, o time até conseguia rodar a bola de um lado para o outro, mas na hora de tentar criar a chance acabava falhando, né? Ficava muito dependente dos tão famigerados e famosos cruzamentos para a área, o famoso chuveirinho, né? Hoje a gente tem um time que consegue construir com mais qualidade, eu acho que muito por conta da característica dos seus jogadores. Se você tem Marlon Freitas, Andreas Pereira, John Arias, Flaco Lopes e Alan, você consegue envolver o seu adversário de uma maneira muito mais fluida e consegue construir o seu jogo com muito mais criatividade. E por mais que o Palmeiras tenha tido algumas dificuldades de furar esse bloqueio do Grêmio
no primeiro tempo, o Palmeiras mostrou qualidade para rodar a bola, para achar a bola na inversão. Os dois laterais do Palmeiras muito livres assim para atacar, principalmente o Giai pelo lado direito. Eu achei que o Giai fez uma partida muito boa, principalmente na defesa. Eu acho que no ataque ele ainda peca muito. Eu acho que tecnicamente ele mostra uma pequena melhora, uma pequena evolução, mas ainda é um jogador que tem muita deficiência na fase ofensiva. Realmente o ponto forte dele é na defesa, onde hoje ele não perdeu nenhuma disputa. E ele enfrentou uma partida difícil, né? Porque ele enfrentou no primeiro tempo, por aquele lado, o Enamorado, que não conhecia esse jogador, não sei de onde é, mas parece ser um jogador até interessante. E no segundo tempo o Amusa, que já é um jogador assim melhor, né? Um jogador mais completo também do que o Enamorado. E o Jai foi muito bem. Pelo que eu vi na estatística, ele foi driblado apenas uma vez. De geral, no resto ele ganhou todas as disputas, um contra um que ele teve. O que ele tem que evoluir é essa parte ofensiva dele, né? Ainda mais tendo em vista o que a comissão técnica vinha exigindo dele, que ele seja um lateral mais ofensivo. E hoje até mais à frente do que o próprio GFT, que eu acho que talvez seja até uma inversão de papéis, né? Enfim, o GFT que eu acho que fez um jogo seguro, ganhou muitas disputas, apareceu bem no ataque em algumas ocasiões, em outras nem tanto. Eu sempre falo que eu não acho que o GFT seja esse bagre que muitos dizem. Eu acho que ele tem até algum potencial, mas até o momento ele não mostrou qualidade suficiente para ser um titular no Palmeiras ou um reserva imediato do Piquerez. A partida dele hoje foi boa, média em alguns momentos, mas nada de que me convença, de que eu vou ter confiança de que ele vai ser o... Não, ele vai ser o titular no lugar do Piquerez, então eu tô tranquilo. Isso não consegui me convencer disso, né? Então o Palmeiras ele faz um primeiro tempo bom e ele era dominante. Eu acho que o Grêmio ele melhora a partir da segunda metade do primeiro tempo, porque o Grêmio consegue entender melhor qual que é o jogo que ele tem que fazer, né? Que é um jogo de transição, de apostar na transição, de apostar numa bola longa para o Carlos Vinícius escorar para alguém vindo de frente ou pelos lados, para tentar chegar na área. E a partir disso o Grêmio machuca um pouco o Palmeiras. O time do Palmeiras é um time que ainda tem muitas dificuldades para marcar a transição. A partir do momento que o Grêmio consegue conectar um contra-ataque e achar alguém de frente para dar um passe e o time acelerar o jogo, o Palmeiras tem muita dificuldade. Isso não é só contra o adversário como o Grêmio, é contra grande parte dos times que conseguem se organizar para jogar no contra-ataque. Essa é uma questão tática, uma questão coletiva que o Abel Ferreira, junto com a sua comissão técnica, tem que trabalhar e tem que melhorar, porque a partir disso o Palmeiras ele acaba sofrendo muito em determinados jogos ou em determinados momentos de alguns jogos. Hoje foi um jogo muito mais de um momento ou outro de perigo do que, por exemplo, que foi aquele jogo contra o Fluminense, que durante o primeiro tempo todo o Palmeiras sofreu muito contra o Fluminense, né? Hoje foi um jogo um pouco mais controlado nesse sentido, mas ainda é uma questão que tem que ser melhorada. E eu acho que isso passa muito também pela dupla de meio campo que o Palmeiras tem, né, que é o Marlon Freitas e o Andreas, e querendo ou não, são dois jogadores que têm muita qualidade, mas que tem uma deficiência na marcação, né, que tem pouca intensidade de marcação, tem pouca intensidade para correr para trás e marcar. E o Palmeiras acaba soltando muito seus dois laterais ao mesmo tempo, então isso também faz com que o time às vezes se desarrume na defesa. Eu acho que são questões que têm que ser trabalhadas, melhoradas, questões de posicionamento para que o Palmeiras ele sofra menos nesse tipo de jogo de transição rápida. E bem, o Palmeiras fazia um bom primeiro tempo, tinha mais a bola, liderava as estatísticas ofensivas, e quando parecia que o time ia descer pro vestiário com um 0 a 0, a gente tem um lance de bola parada que é muito bem batida pelo Andreas, oitava assistência dele no Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, em 8 jogos. Eu vi que o recorde de assistências é do Dário Conca. Ele deu 19 em... não lembro o ano, provavelmente 2010, né? Que foi o melhor ano dele no Fluminense, quando o Fluminense foi campeão brasileiro. Eu não acredito que o Andrés vá bater esse recorde, é muito difícil, mas a média dele tá muito boa. Pode ser que ele chegue pelo menos perto disso. E a maioria dos lances de bola parada, né? Cobrando escanteio, faltas, né? Enfim, bola parada no geral, onde ele vem se destacando muito, né? Ele vem mostrando muita qualidade. A gente sempre acostumou a ver nos últimos anos o Palmeiras com uma bola parada muito forte,
até ali meados de 2022, 2023. Eu acho que depois disso, essa força do Palmeiras acabou se perdendo um pouco. E com a presença de um jogador com a qualidade para bater na bola, como é o Andreas Pereira, a gente pode esperar que o Palmeiras volte a ter uma bola parada forte, né? Por mais que eu acho que o Andreas hoje ficou devendo muito no jogo corrido, ele acabou ajudando muito o time a ganhar numa bola parada, a cobrança dele, o gol do Marlon Freitas, que eu gostava já do Marlon Freitas no próprio Atlético Goianiense, vi pouco dele no Atlético Goianiense, eu confesso, porque não vou ficar assistindo o jogo do Atlético Goianiense, né? Mas já era um jogador que mostrava algum potencial. Acompanhei ele muito mais no Botafogo, principalmente no ano 2024, que foi provavelmente o grande ano da carreira dele. Cheguei a defender na época até uma convocação dele para a seleção brasileira. Era um jogador que eu já era fã, mas que chegou no Palmeiras em um outro momento da carreira. 2025 assim, muito abaixo no Botafogo, e foi um jogador que eu gostei quando veio, mas a princípio eu nem enxergava ele como um potencial titular. Mas ele não só tá jogando como titular, como ele tá dando conta do recado. Muito além disso, ele vem se destacando. Ele vem sendo um dos principais jogadores do Palmeiras no ano, se não for o nosso melhor jogador. É claro que a gente tem o Flaco também, muito bem. Só que o Marlon Freitas vem jogando muita bola, muita bola. Eu comento que ele tem pouca intensidade de marcação, mas eu acho que é algo que nem dá pra culpar muito o jogador, porque é a característica dele, né? Não dá pra gente exigir algo que ele não seja o ponto forte dele. Mas com a bola no pé, muita qualidade, assim, passe com extrema qualidade, passe longo, inversão de jogo. E hoje aparecendo e fazendo gol também, né? Que é algo que ele nunca foi de fazer muito, né? Até gol ele tá fazendo no Palmeiras, coisa que ele não fazia, né, no Botafogo. E teve muito botafoguense dizendo que a gente ia se irritar com ele porque ele não sabia chutar. Bom, hoje ele guardou 2, né, a torcida do Botafogo. E aliás, nos 2 anos que ele teve no Botafogo, ele fez 3. Só hoje ele fez 2. Quase que ele iguala essa marca, né? E o Palmeiras desce pro vestiário ganhando de 1-0. E eu esperava que o time pudesse manter esse ritmo bom de dominância no jogo na segunda etapa. E no geral foi um segundo tempo muito bom. O que me incomodou é que parece que o time do Palmeiras voltou meio desligado pra segunda etapa. E o Grêmio voltou muito bem. E aí a gente toma um gol que eu vou ter que fazer crítica, mas hoje eu acho que eu não tenho muito o que fazer de crítica coletiva. Questões táticas do time, hoje realmente eu gostei. Hoje eu não vou ser amendoim da comissão técnica do Palmeiras. Eu acho que é um gol que tem muito mais erro individual de posicionamento do Murilo e principalmente do Fux. Você viu o replay do gol na hora do lançamento? O Murilo correndo pra trás, assim, tipo, uma cobrança de falta, ele tá posicionado. Eu não sei o que leva ele a estar correndo de costas, assim, completamente perdido no lance. O Fux também parecendo uma criança marcando o Carlos Vinícius e... Impressionante, né? O Fux e o Carlos Vinícius ali parecem realmente um adulto jogando contra uma criança. E é o que eu comento, né, gente? O Palmeiras ele precisa contratar zagueiros. É algo que parece que não foi compreendido ainda pelo clube. Porque a gente tem um Murilo que fez uma boa partida, eu vou falar a verdade, mas que há tempos não passa a mesma confiança de outros momentos. O Fux que não tem nível para jogar no Palmeiras. Um zagueiro que não sabe marcar, que não sabe executar a sua principal função. É um jogador que não pode jogar no Palmeiras. O Gomes, para mim, é monstro, sagrado, mas a gente sabe que já tá mais velho, que não consegue entregar mais o mesmo jogo de antes, nem na parte técnica e muito menos na parte física. E a gente tem o Benedetti, que é um menino da base que a gente pelo menos não vê potencial nele, a gente não tem esperança dele de que ele possa assumir como titular. Então o Palmeiras tem que contratar um zagueiro. A gente fala muito sobre contratar o camisa 5, contratar um volante, que eu também acho muito importante. Só que a gente também tem que contratar um zagueiro, porque esse lance do gol do Carlos Vinícius, que aliás, só comentando, jogadoraço, né, o Carlos Vinícius. Esse lance mostra o quanto a nossa zaga é fraca individualmente, o quanto os nossos jogadores de zaga atualmente estão muito abaixo, e que isso pode ser um problema nos momentos cruciais da temporada. E aí o Palmeiras ele toma o gol, ele tem um momento de certa irregularidade, estabilidade dentro da partida, em que o Grêmio não chega a ser dominante exatamente,
mas consegue ser muito mais perigoso e efetivo do que foi no primeiro tempo. Só que isso vai mais ou menos até... Isso vai exatamente até o Palmeiras fazer o segundo gol. O Felipe Anderson já entra sendo decisivo. É uma pena que o Felipe Anderson não tenha dado certo no Palmeiras como a gente esperava. Enfim, tem algumas questões que impediram isso, questões físicas, táticas, enfim, que eu sempre comento sobre a utilização desse jogador, que pra mim é completamente errônea. Mas ele vem bem do banco, faz a jogada do gol, a bola acaba sendo mal rebatida pela defesa do... Eu ia falar do Botafogo. Pela defesa do Grêmio. E o Marlon Freitas faz o gol. O Marlon Freitas, o dono do jogo, né, o dono da partida. E a partir disso o Palmeiras ele retoma o controle do jogo. Já com uma outra postura, o time começa a apostar mais nessa questão de recuar mais a sua linha de marcação e apostar mais na transição, jogar mais no erro do adversário. E se tem um time no Brasil que gosta de jogar no erro do adversário, é o time do Palmeiras. O time do Palmeiras se sente muito confortável jogando assim. O treinador do Palmeiras adora jogar assim, né? E o Palmeiras tem a oportunidade até de fazer o terceiro gol, mas eu acho que por questões individuais, por detalhes individuais, o Palmeiras deixa de matar esse jogo, né? Ainda deu tempo do Abel matar a nossa saudade da dobra de laterais, né? Quando ele coloca o Giai, quando ele coloca Kelvin e Giai para jogar ali pelo lado direito. Mas acho que hoje na parte coletiva e na parte individual as coisas acabaram saindo bem. O Palmeiras mereceu a vitória, fez por onde. Foi um jogo, uma vitória justa de um time que foi superior contra o adversário a maior parte do tempo, a maior parte do jogo, a maior parte da partida. E a gente ainda viu o Flamengo, né, tomando uma pancada daquelas, né, do Bragantino, um sonoro 4-0. Foi 4-0 ou 3-0, agora não tenho certeza. Mas perdeu de monte lá pro Bragantino. O que dá uma vantagem boa pro Palmeiras na liderança e ajuda o time a criar uma gordura, por mínima que seja. Bom, enfim, voltando a gravar aqui, né, durante a data FIFA eu pensei até em fazer algum conteúdo sobre seleção brasileira, mas eu imagino que isso não daria nenhuma visualização, quase nenhuma, né? Então eu fiquei esse tempo aí sem vídeo, mas agora voltando aos jogos, vai ter muita coisa pra falar, vai ter muitos jogos pra comentar. E a gente começa a entrar numa fase mais interessante, né, da temporada. Vai começar a Libertadores agora. Na quarta-feira tem jogo contra o Júnior de Barranquilla. Não lembro se em casa ou fora, se o Palmeiras vai ter que viajar lá pra Colômbia, né, lá pra Cartagena, que é a cidade onde o Júnior vai jogar, né. Mas enfim, muito obrigado a vocês que vêm assistindo os vídeos, que vêm se inscrevendo. Como eu sempre digo, como eu sempre peço aqui, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, seu dislike, deixe seu comentário, sua crítica, seu elogio. E me ajude a crescer aqui, né, para que no futuro não tão distante eu consiga monetizar esse canal e ganhar algum dinheirinho aqui, né, com os meus vídeos, né, quem sabe. Enfim, muito obrigado a todos, sigam o líder e avante palestra.